quero chamar a Lara Linhares agora, ela tem uma informação importante pra gente. Oi, Lara, com você. Isso, Silvana, a gente volta aqui acompanhando essa situação desse homem que subiu na estrutura do telhado da estação de metrô rodoviária, também estação BRT, desde as 4 horas da manhã. Esse homem subiu nessa estrutura, já arremessou algumas placas de concreto, placas de alumínio. Nesse momento, integrantes do Corpo de Bombeiros subiram nesse local, estão em negociação com esse homem, estão conversando com ele. Eu conversei com o comandante-major, o comandante dessa operação, Major Joildo, e ele falou pra gente que aparentemente esse homem estava num surto, que ele falava palavras desencontradas, pedia por socorro. Os integrantes do Corpo de Bombeiros estavam tentando conversar com esse homem, convencê-lo a descer dessa estrutura. Tinham medo também que essas placas de alumínio que foram arremessadas por ele pudessem atingir alguém. Nesse momento tem uma movimentação aqui, né? Integrantes do Corpo de Bombeiros estão aqui, também da Polícia Militar, todo mundo aqui, desde mais ou menos as 5 horas da manhã, estavam tentando convencer esse homem a descer desse local. E agora, como vocês podem ver nas imagens aéreas, esse homem finalmente parece que cedeu, parece que decidiu descer dessa parte, essa estrutura do telhado aqui da estação de metrô rodoviária. O coronel aqui, Tenente Coronel Aguinaldo Seita, está dando entrevista, eu vou tentar conversar com ele aqui nesse momento. Por volta das 4h30 da manhã. E a partir deste momento, né, ele começou a retirar peças da parte do teto da estação e fazer o lançamento dessas peças aqui na pista, causando risco para as pessoas, né, e os veículos que circulavam. Diante disso, houve de imediato a interdição de parte dessa via para garantir a integridade das pessoas que estavam circulando na região. Tenente Coronel, bom dia. A gente está ao vivo agora para o Bom Dia Bahia. Fala com a gente, o que é que esse homem dizia? Quais as informações esse homem dizia? Por que é que ele se mantinha nessa estrutura após a chegada do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar? Bom dia. Em nenhum momento ele manifestou nenhum tipo de interesse, não prestava informações coerentes, né, lógicas. O Corpo de Bombeiros tentou diversas vezes a negociação, o pessoal do Corpo de Bombeiros, no sentido de tentar fazer o resgate desse cidadão, mas infelizmente me parece que ele estava em surto psicótico ou sob efeito de algum entorpecente e não abria nenhum campo de negociação. Nesse momento tem cerca de 10 integrantes do Corpo de Bombeiros. A gente não sabe se esse homem cedeu realmente ao pedido para que ele descesse dessa estrutura. O maior medo de vocês é que essa estrutura que foram arremessadas por esse homem, né, estrutura que vocês podem ver nas imagens de AC Ferreira, estruturas de alumínio que faziam parte desse telhado, dessa estação de metrô, fossem arremessadas. Então, Tenente Coronel, uma das maiores preocupações é que alguém ou algum veículo pudesse ser atingido. A gente vê que 3 pistas aqui estão interditadas justamente para tentar minimizar esses riscos, não é? Exatamente. Assim que nós obtivemos a informação das ações desse cidadão, de pronto a Polícia Militar fez a interdição das pistas com o apoio da Trans Salvador, no sentido de salvaguardar a integridade das pessoas que estavam circulando aqui. E neste momento nós recebemos a informação de que houve a contenção do indivíduo pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, né? Estão fazendo a imobilização dele para fazer o resgate e trazê-lo aqui para baixo para que ele seja submetido à equipe médica. Muito obrigada pelas informações, Tenente Coronel Aguinaldo Seita, da Polícia Militar. Vocês podem ver nas imagens de AC Ferreira, 3 pistas aqui estão interditadas e nessa hora da manhã, né, Silvana, que a gente sabe que o trânsito por essa região, a Avenida Tancredo Neves, a Avenida ACM, sentido paralela, já é realmente mais lento pelo fluxo de veículos. A gente vê que o trânsito nesse momento está bastante congestionado por aqui. Como eu já falei, 3 pistas estão sendo isoladas nesse momento, justamente para evitar, quando a nossa equipe de reportagem chegou aqui, a gente ainda viu esse homem andando, se movimentando, ele está sem camisa. A gente viu o momento em que ele chegou a pegar uma dessas telhas de alumínio e jogou nas pistas. Por isso, como o Tenente Coronel Aguinaldo Seita falou, eles interditaram 3 pistas para evitar que alguém pudesse se machucar ou que algum veículo pudesse ser atingido. As informações iniciais é que esse homem chegou aqui por volta das 4h30 da manhã. Eu vou me movimentar agora, vou tentar conversar também com o comandante do Corpo de Bombeiros, Major Joildo. Ele está aqui concedendo entrevista. É ele que está comandando toda essa operação do Corpo de Bombeiros. Chegar nele, conter ele está sendo imobilizado lá em cima.
e daqui a pouco na outra plataforma aérea ele vai ser descido para que seja conduzido na ambulância. Major, o que é que nesse momento vocês... Poxa, eu não estou ouvindo, porque vocês estão falando ao mesmo tempo, eu não estou conseguindo. A possibilidade de ser... Todo mundo ao vivo, Major, o que é que está sendo feito nesse momento? Eu não entendi o que você falou. Porque... Por exemplo, esse homem foi mobilizado. Precisou ser usado sedativo? O que é que está sendo feito nesse momento, O que Major? acontece? Ele foi mobilizado já, ele foi contido, então muito provavelmente talvez os pulsos dele estejam amarrados para que ele não gere nenhum risco para a guarnição e tal. Então ele vai ser descido lá de cima, né? E aí em contato com a guarnição da ambulância ou com a ambulância do SAMU, os profissionais de saúde, vai administrar a droga para acalmar ele, para que ele seja conduzido com segurança. Major, ele apresenta resistência para descer. Nesse exato momento ele está contido, né? Ele foi contido pelos integrantes do Corpo de Ele Bombeiros. foi contido. Foi usado superioridade numérica, foi usado uma quantidade maior de bombeiros para poder usar força mesmo para conter ele, com todo cuidado para não machucar ele, obviamente, né? E a gente conseguiu conter ele, conseguiu mobilizar, e aí no momento oportuno a gente vai descer ele para que ele seja conduzido por uma ambulância para a destinação adequada. Ainda não tem confirmação se esse homem tem algum distúrbio mental também, Major. Assim, a gente não tem como confirmar isso, mas supostamente ele estava sob efeito de drogas. Esse é o Major Joildo, que está comandando essa operação do Corpo de Bombeiros. Vocês conferem também imagens do nosso Araturbo Jorge Chagas, por essa região também, que tem 2 grandes shoppings aqui. Vocês podem ver que o trânsito está bem congestionado nessa região, por conta de toda essa situação que eu já expliquei para vocês. Como a gente já mostrou, 3 pistas tiveram que ser interditadas aqui. Por isso, o trânsito nessa região, que no amanhã de segunda-feira, no início de amanhã de segunda-feira, costuma realmente ser uma região com muito fluxo de veículos, o trânsito ficou ainda mais complicado. Essas são as informações, Silvana. Nesse momento, integrantes do Corpo de Bombeiros estão em negociação com esse homem. Ao que parece, ele realmente vai descer desse local. O Major falou pra gente que ele precisou ser contido, disse pra gente que cerca de 10 homens do Corpo de Bombeiros subiram nessa estrutura do telhado da estação de metrô rodoviária, também estação BRT, para tirar esse homem. Como o Major também do Corpo de Bombeiros, que comanda essa operação, explicou pra gente, não é possível ainda confirmar, mas parece que esse homem estava sob efeito de entorpecentes. O tenente-coronel Agnaldo Seita, também da Polícia Militar, em entrevista, falou pra gente que esse homem dizia palavras desencontradas, não disse nenhum pedido específico, mas confirmou também que parecia que esse homem estava sob efeito de entorpecentes. Essa situação por aqui, Silvana, a qualquer momento a gente volta atualizando esse caso e trazendo todas as informações. Obrigada, Lara. Segue daí acompanhando, pode me chamar a qualquer momento, tá? A gente está ao vivo desde cedo acompanhando essa situação, como vocês estão vendo aí na nossa imagem, o detalhe dessa câmera, os bombeiros imobilizaram esse homem, né? Como a gente teve a informação também do Major com relação a isso, ele já foi imobilizado. Se você puder, evite essa região, porque as pistas ainda estão interditadas, né? Por conta dessa operação mesmo. Situação que começou na madrugada de hoje, por volta das 4h30 da manhã, quando esse homem começou a arremessar as placas, né? Placas de alumínio na pista. Por isso, as pistas foram interditadas, para evitar que carros passassem pelo local, também para não atingir pessoas que passam pelo local. Você está vendo a ambulância do SAMU, já está posicionada, aguardando que esse homem chegue, né? Como o bombeiro explicou para a gente agora há pouco, que está coordenando essa operação, você está vendo aí no detalhe da imagem, a equipe do Corpo de Bombeiros que está lá em cima negociando com esse homem. Como disse, ele já foi imobilizado, né? Inclusive, o comandante falou agora há pouco que ele vai ser medicado, muito provavelmente, né? Para que facilite essa retirada. Você está vendo aí a equipe do SAMU a postos, aguardando, portanto, que esse homem chegue até esse local, né? A equipe está negociando para descer com ele, portanto, ó, já estão aí retirando a maca também, aguardando a chegada dele. E para você que vai passar por essa região, são 7h14, imagens ao vivo, o Jorge está no local também, mostrando para a gente como é que está o trânsito nessa região. Mostramos lá a imagem do alto, detalhe do trabalho dos bombeiros, e agora imagem da nossa câmera embaixo, mostrando também como é que está o trânsito para você que vai passar por aí. Atenção, você que ligou a TV agora, região ali da Avenida Tancredo Neves, região do Iguatemi, região da rodoviária, você que, se puder, evita esse trecho, vai pela orla, porque o trânsito está complicado por conta
dessa situação que já está sendo contornada pelos bombeiros que estão no local, né? Você está vendo ali no detalhe da imagem. Esse homem já foi imobilizado, portanto, mas as equipes ainda estão lá, ainda estão trabalhando e a maca do SAMU já aguardando a chegada dele. Daqui a pouquinho a gente volta para lá, porque Lara segue acompanhando essa situação de perto, ao vivo, hein? Quero voltar a fazer contato com Lara Linhares, a gente vem acompanhando essa situação desde cedo, aí na região da Tancredo Neves, rodoviária. Lara, atualiza para mim, ele já desceu? Olha, Silvana, nesse momento a gente acompanha que o guindaste vem descendo aqui com integrantes do Corpo de Bombeiros. Tem uma movimentação aqui. A expectativa é que esse homem esteja nesse guindaste, acompanhado de integrantes do Corpo de Bombeiros, o Major Joildo, que acompanha essa operação, que comanda essa operação do Corpo de Bombeiros, explicou para a gente que esse homem precisou ser imobilizado, que ele não queria descer. Cerca de 10 integrantes do Corpo de Bombeiros estavam conversando com esse homem, convencendo que ele descesse. Vou tentar aqui agora encostar para ouvir o Major Joildo. Ele vai ser medicado na ambulância, né? E vai ser conduzido para acompanhamento no hospital especializado, né? O Juliano Moreira. Como é que está esse homem, Major? Ainda está muito agitado? O que é que ele fala? Está mais tranquilo, né? Está contido, está imobilizado. Então ele vai ser medicado, né? Para ficar mais calmo ainda, para ser conduzido à ambulância do SAMU. Área isolada devido à complexidade desse trabalho que vai ser feito. Ele vai ser transferido de uma maca para agora para uma maca do SAMU. Isso, confere. Ele já foi identificado, Major? Ele vai ser medicado no interior da ambulância. Ele precisou ser imobilizado, né, Major? Ele não queria descer. Precisou ser contido, né? Para a gente poder descer ali com tranquilidade. Já conseguiu identificar, Major? Não, a gente ainda não tem mais informações sobre ele, que ele está sem documentos, então essa informação vai ser obtida ainda. Ele chegou a dizer É o Major Joildo, do Corpo de Bombeiros, que comanda essa operação, explicando para a gente que esse homem está sem documentos, que no momento eles ainda não sabem quem é esse homem. A gente acompanha toda essa operação aqui, que envolve a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros. Esse homem subiu nesse local por volta das 4 horas da manhã, nessa estrutura do telhado da estação de metrô rodoviária. Ele gritava algumas palavras, chegou a arremessar algumas placas de alumínio. Foi necessário que 3 pistas ficassem interditadas, elas ainda permanecem interditadas aqui na Avenida CM, sentido paralela, e a gente acompanha todo o desfecho dessa situação, Silvana. Obrigada, Lara. Acompanhando de perto, a equipe de Lara Linhares, desde cedinho aí essa situação pra gente. Portanto, agora parece que isso vai ser finalizado, mas você ainda evite passar por essa região, porque o trânsito, como você viu aí, nossa imagem do alto, ainda está bem complicado por conta dessa operação, né? A situação começou aí por volta das 4h30 da manhã e fica aquela pergunta, como é que esse homem conseguiu chegar lá no telhado do metrô, desse acesso aí do BRT, né? Uma questão de segurança, inclusive, também aí nesse ponto, que provavelmente vai ser esclarecida depois. E mais detalhes desse caso a gente vai ter com certeza no QVP.